E hoje a gente vai abrir uma nova série chamada Teologia Latino-Americana, para entender a teologia que surge do nosso contexto, do nosso território, e por isso que a gente abriu esse espaço para falar da nossa teologia, que nasce aqui no nosso quintal, né? Que cresce aqui no nosso quintal e que a gente colhe aqui do nosso quintal, né? Essa é a proposta dessa série. E o Bebeto, ele é teólogo de vida e de formação ele é engenheiro ambiental, mas isso não descredibiliza ele em nada, né? Tem propriedade para falar sobre essa questão do que a gente vai discutir aqui e muito mais. Então, você já conhece um pouco ele e agora ele vai falar com vocês. Bebeto, é contigo aí, cara. Se tiver algum slide extra, vai ter slide, né? A Marina vai habilitar você aí para passar. Manda bala. Eu tenho sim. Tá liberado já, bebê. Tá liberado? Vamos ver se eu consigo fazer isso. Aparece aí para vocês? Fica assim, ou é melhor que eu abra tudo aqui? Assim fica melhor? Fica melhor. Uhum. Ok, então boa noite para todos, todas. Um prazer ter esse tempinho com vocês. Obrigado, Abelardo, pelo convite. Já conheço alguns de vocês quando vocês eram crianças. Já temos, né, uma relação muito boa com a Igreja do Prado há muitos anos. Para mim é um prazer ter esse tempo aqui para partilhar um pouco com vocês. Então, para quem não conhece, sou o Bebeto. Não vou contar a história, não, que quando a gente vai ficando velho, a história vai ficando muito longa, a apresentação fica longa demais. Então, sou o Bebeto, sou casado com Sueli e nós temos 3 filhos, né, Timóteo, Rebeca e Júlia. Nós vivemos por 15 anos em Itaperuçu, a Igreja do Prado conhece, e já há 8 anos estamos aqui em Curitiba. Eu lidero uma organização missionária nesses 8 anos, chamada Missão Aliança, é uma missão norueguesa, uma missão de caráter diaconal, uma missão de serviço, que está completando esse ano 120 anos de trabalho, fundada em 1901, e é uma organização missionária que não planta igreja, ela não pertence a uma denominação, ela é interdenominacional. A Missão Aliança serve à igreja, seja ela de que denominação for. Se chega num país onde só tem igreja pentecostal, serve com a igreja pentecostal, se tiver outra... Então, a missão está em 10 países no momento, até esse momento, na Ásia, na China, Camboja, Vietnã, Filipinas e no Nepal. No continente africano, em 2 países, por enquanto, Libéria e Serra Leoa. Está num processo de análise, de estudos, para iniciar trabalho em Moçambique. E ampliar um pouquinho o trabalho no continente africano. E aqui na América Latina, Brasil, Equador e Bolívia. No Brasil, há 16 anos. O nosso escritório é aqui em Curitiba. Eu estou no escritório aqui, no JuVV, e trabalhamos com uma rede de igrejas em áreas de alta vulnerabilidade aqui no nosso país. A gente trabalha fortalecendo, ajudando igrejas locais a resgatar sua vocação de serviço, a ler o seu contexto e encontrar respostas bíblicas para os gritos de necessidade do seu entorno. Então, a gente tem um movimento hoje com 17 organizações, 17 igrejas, luteranos, metodistas, batistas, presbiterianos, na periferia de Joinville, periferia de Curitiba, periferia de Londrina, São Paulo, Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo. A gente está nesse movimento, servindo as pessoas que se encontram em situação de desvantagem, mas sempre conectado com a igreja local. Então, é basicamente isso. Se quiser saber mais, a gente conversa em outro momento. O Abelardo me pediu para falar um pouco sobre o movimento da missão integral.
Vou marcar meu tempo a partir de agora. Mas pode interromper a hora que você... Viu, Abelardo? Fica ligado aí. A hora que deu aí os 40... Ele me falou 40 minutos. Não sei se ele avisou para vocês, tá? Mas se chegar aí, pode mandar parar sem problema. A gente Beleza. Conversa em outro momento. 40 minutos antes da meia-noite, a gente para. Vai lá. Tá bom, então. A expressão missão integral, que tem a ver com clube social integral, tradicional, que eu estava comendo agora, não é brincadeira. A expressão missão integral, ela já teve na moda, aqui na América Latina e em outras partes do mundo. Mas talvez agora, nos últimos anos, é alvo de muitas críticas e de muito preconceito em diversos ambientes, né? Ambientes eclesiásticos, espaços de formação teológica, né? Seminários teológicos, e também em algumas organizações missionárias. A missão integral tem recebido muita crítica, e uma boa parte dessas críticas, na minha concepção, não tem sustentação bíblica, não tem fundamento, resulta de muito preconceito. Alguns falam que a missão integral está em crise. Eu acho que isso é positivo, porque só tem crise quem está vivo, né? Quando morre, acabou a crise. Então, se está em crise, o coração está batendo. Então, agora, eu não tenho como, já nesse início, não admitir que a missão integral tem um diálogo, eu diria, um diálogo difícil, em muitos momentos, com a indústria missionária norte-americana. Nós temos, de fato, uma dificuldade em dialogar com essa indústria missionária que é movida pelo poder, movida pelo número, movida pela grana, né? Movida por esse crescimento acima de tudo e acima de todos. Mas não é o nosso foco. A missão integral, ela não é necessariamente uma teologia. Não sei quantos de vocês conhecem, né? E até onde conhece, até onde vocês conhecem, mas na minha concepção, a missão integral não é necessariamente uma teologia, não é algo sistematizado, não é algo sistemático. A missão integral é a missão de Deus. É a missão de Deus sendo realizada pelo povo de Deus no mundo. Essa é a missão integral. A missão de Deus é integral, porque ela abarca a totalidade da vida. Não tem uma dimensão da vida humana e da vida em sociedade que Deus não queira manifestar o seu reino e a sua vontade. Então, a gente parte desse pressuposto, dessa abrangência que a missão integral tem. Por isso, nós ousamos dizer que a missão integral é a missão de Deus sendo praticada pelo povo de Deus no mundo. A missão integral é a mensagem do Evangelho do Reino de Deus sendo aplicada a todas as dimensões da vida, em todas as esferas da sociedade. Nós partimos desse pressuposto que não tem uma área da vida humana que Deus não queira manifestar a vontade dele. Seja na política, seja na economia, seja no mundo da arte, né? Seja no cuidado com o meio ambiente, ou com a criação de Deus, se você crê que ele é o Criador. Então, a gente parte dessa base. A missão integral é coisa séria, ninguém está brincando, né? neste movimento. Eu vou fazer apresentar para vocês uma síntese aqui histórica. A missão integral ela foi gerada, esse termo, especialmente o termo, foi gerada no ambiente da Fraternidade Teológica Latino-Americana, conhecida como FTL, se vocês quiserem olhar, pesquisar depois. No ano de 1969, na Colômbia,
aconteceu o famoso, pelo menos para muitos, famoso o CLAD I, que é o primeiro congresso latino-americano de evangelização. O CLAD I, ele foi um desdobramento na América Latina do Congresso Internacional de Evangelismo, que foi organizado pela Sociedade Billy Graham, em Berlim. Então, em 1966, aconteceu o Congresso Internacional de Evangelismo, organizado pela Associação Billy Graham, e esse Congresso Internacional de Evangelismo, ele se desdobrou nos diversos continentes. E o CLAD I acontece na Colômbia, em 1969, como um desdobramento desse Congresso Internacional de Evangelização. Então, foi nos corredores do CLAD I. Quem participa de congresso, ou já participou de congresso, conferência, você sabe que na maioria das vezes, os momentos mais significativos dos congressos, das conferências, é quando a gente senta com alguém para tomar café ou para comer junto. As palestras, nem tanto. Mas é no corredor e é na mesa. Eu costumo dizer sempre que quem é pregador assim gosta muito de púlpito. Jesus gostava muito de mesa. Jesus até falava no púlpito, na sinagoga, mas normalmente ele arrumava encrenca, normalmente ele arrumava problema. Ele não cabia muito naquela estrutura. Por isso que Jesus optou tanto pela mesa, ele ensinou muito na mesa. Ele comia com as pessoas, ele se relacionava com as pessoas. E quando não o convidavam, ele se convidava, Fala, desce que eu vou comer na tua casa hoje. Jesus era assim. Era um cara que chega numa festa, está acabando o vinho, o que é que ele faz? Ele fala assim, glória a Deus, ninguém bebe mais. Não, ele transforma água em vinho. Eu conheço alguns crentes que são mais crentes do que Jesus. Tem uns crentes que chegam na festa e ele quer transformar o vinho em água só para acabar com a festa dos outros. Jesus não era tão crente como alguns crentes. Então, Jesus chega, o vinho está acabando, ele resolve o problema. Ele transforma a água em vinho para que a festa continue. Esse era Jesus. Eu não sei se vocês sabem, Jesus não era evangélico, pessoal. Ele não era. Deus o livre. Jesus não tem nada a ver com esse mundo e com muito desse mundo que a gente entende, que a gente chama de mundo evangélico. Cada vez o abismo está maior entre o evangelho e os evangélicos. Cada vez a fenda se alarga mais, Mas também é um outro assunto. Eu vou tentar manter o foco aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. Então, nesse ambiente, nos corredores do CLAD, em 1969, alguns jovens teólogos participantes desse congresso, foi a partir dessas discussões nas mesas e nos corredores que surgiu a ideia de criar uma fraternidade teológica latino-americana. Havia uma inquietação no coração e na mente desses jovens teólogos e pensadores, uma inquietação com uma teologia abstrata, uma teologia que não tinha conexão com a vida, uma teologia que não dava respostas concretas aos gritos de necessidade que se escutava na América Latina. E não é diferente dos nossos dias, Uma teologia vertical, que não se horizontaliza, que não toca na vida das pessoas, que não responde aos gritos de necessidade do nosso contexto. Uma teologia que talvez ensine pessoas a viver no céu, mas não ensina as pessoas a viver na terra. Então, a teologia que não engaja. É uma teologia que aliena. Uma teologia que cada vez mais está perdendo a voz e perdendo a vez, porque não tem resposta ou não dá resposta para os clamores do nosso contexto. Então, essa inquietação havia na mente desses participantes do Congresso Latino-Americano de Evangelização na Colômbia. Então, algumas questões, e que eu já ouvi conversando com um desses, antigo, mais especificamente o René Padilha, inquietações como essas, aqui, essas perguntinhas que eu partilho com vocês. O que temos a dizer
e a fazer com relação às múltiplas expressões de injustiça e de opressão na América Latina. Como cristãos, como gente que ama Deus, e o Deus que nós amamos é um Deus que ama a justiça, é um Deus que é vida. O que a gente tem a dizer, amando e servindo e adorando esse Deus que é justiça e que ama a vida, o que nós temos a dizer num contexto de injustiça, de opressão e de morte? Qual é a nossa resposta como povo desse Deus que ama a justiça, é justiça e exige que seu povo pratique a justiça? Qual é a nossa resposta num contexto como esse, servindo o Deus que nós servimos? Então, era uma busca por uma teologia aterrada, uma teologia concreta, uma teologia que tocasse efetivamente na vida das pessoas. Uma outra inquietação, e que essa é contínua e vive na minha cabeça também, e já coloco na mesa como um desafio para vocês também refletirem, né? A leitura que você faz da Bíblia tem levado você a se importar com tudo aquilo que Deus se importa? Porque esse deveria ser o objetivo, esse deveria ser o sentimento que a leitura que nós fazemos das Escrituras deveria gerar em nosso coração. A Bíblia revela o caráter de Deus. A Bíblia revela a vontade de Deus. A Bíblia revela quem Deus é, o que Deus ama, o que Deus quer. E a Bíblia também revela o que Deus não quer. Revela também aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus não tolera, aquilo que Deus não suporta. Então, na medida em que a gente vai lendo as Escrituras, deveria, de maneira naturalmente e sobrenatural, deveria ir sendo gerado em nós esse sentimento. A gente começa a viver uma vida se importando com tudo que Deus se importa. Porque Deus começa a partilhar o coração dele conosco. Deus começa a colocar novas lentes. E a gente não lê mais a vida como a gente lia antes. A gente começa a adquirir essas lentes de Jesus de Nazaré. E a gente começa a olhar para ver. Esse deveria ser o efeito que a leitura da Bíblia gera em nós. Eu não sei como é que está, né? Se isso tem acontecido na sua vida, mas já é algo que eu queria botar na mesa para pensar, né? Na medida, eu não sei há quanto tempo você lê a Bíblia, né? De repente você lê há pouco tempo. Mas o fato é que começa a ler a Bíblia e você começa a ter luz, né? Os nossos olhos começam a ser iluminados. Então, e a quem muito for dado, muito será pedido. Então, quanto mais luz, mais responsabilidade, mais comprometimento, né? Mais consciência. Então, essa era uma outra pergunta que inquietava, né? E que inquieta. Outra era essa: que respostas bíblicas a igreja deve e pode dar aos gritos de sofrimento do povo latino-americano? Então, foram essas discussões que começaram a acontecer nos corredores aí do CLAD 1, em 1969, em Bogotá. Eu vou acelerar aqui essa síntese da história, mas é importante saber de onde nasceu esse movimento. Aí, depois de alguns encontros regionais, preparatórios, em dezembro de 1970, nesse seminário em Cochabamba, Bolívia, aconteceu, depois dessa consulta à Bíblia na América Latina, foi criada a FTL, finalmente. Em 1970, foi oficialmente criada a Fraternidade Teológica Latino-Americana, e nomes como esses aí estavam presentes. René Escobar, acho que até vocês vão refletir um pouco aí nesses dias, nessa série sobre a teologia desses homens. René, Samuel, Pedro Arana, Orlando Costa e outros. Eles estavam presentes nessa consulta teológica na América Latina, em Cochabamba, em 1970. E foi criada em 1970 a Fraternidade Teológica Latino-Americana. Tem pessoas que afirmam, e afirmam de maneira, eu diria, desonesta, nem preconceituosa, que a missão integral é a versão evangélica da teologia da libertação. Vocês devem conhecer algo sobre teologia da libertação.
Não é. Isso é desonestidade intelectual, né? Não é nem preconceito, porque quem afirma isso sabe o que está falando. Então, nasce a FTL em 1970. Em 1971, um padre peruano, Gustavo Gutierrez, lança o seu livro Teologia da Libertação, um ano depois, e dá início a essa escola de pensamento, com o tema continental, renda bíblica, né, por uma ótica fortemente marxista e com premissas liberais. Então, a teologia da libertação nasce, sim, com a perspectiva e com a marca marxista muito forte. Então, a FTL, a Fraternidade Teológica Latino-Americana, não foi criada contra a teologia da libertação, nem foi criada a partir da teologia da libertação. Ela antecede a teologia da libertação. Então, essa coisa de que a missão integral é uma versão evangélica da teologia da libertação não tem sustentação histórica. É furado, é maldade. Vamos lá. Então, resumidamente, né, eu coloco esse quadro aqui para mostrar um pouquinho. Então, a missão integral, a teologia da missão integral, basicamente resume essa igreja respondendo às demandas do seu contexto de maneira bíblica. E duas chaves hermenêuticas fundamentais na teologia da missão integral. Nós partimos desse pressuposto que Jesus de Nazaré é a chave hermenêutica para a gente entender a Bíblia. É a chave de interpretação. Tudo na Bíblia tem que passar pelo crivo de Jesus. E o reino de Deus é a chave de interpretação para nós compreendermos a missão. Então, essas duas chaves são fundamentais no movimento da missão integral. Jesus de Nazaré como a chave hermenêutica para a gente entender as Escrituras, e o reino de Deus como a chave hermenêutica para a gente entender a missão. Esses são dois pressupostos importantíssimos na teologia da missão integral. A teologia da libertação, ela também se preocupa com o sofrimento humano, resultante da opressão e da injustiça, mas a teologia da libertação, ela faz uma opção pelo socialismo e tenta instrumentalizar a igreja para se tornar um agente da revolução socialista na década de 1970. Então, eu faço esse contraste. Seguindo essa síntese histórica, né, com o desdobramento do Congresso de Berlim e dos congressos continentais, aconteceu em 1974, em Lausanne, na Suíça, o Congresso Mundial de Evangelização, conhecido como Congresso de Lausanne. Esse primeiro congresso, em 74, teve a participação de 2.400 pessoas, mais de 1.000 observadores e jornalistas, e foi do Congresso de Lausanne, em 1974, como um desdobramento do Congresso de Berlim, realizado e promovido pela Associação Billy Graham, e por esses congressos em cada continente, foi a partir do Congresso de Lausanne que nasce o Pacto de Lausanne. Eu recomendo muito, caso vocês, é fácil vocês acessarem, talvez não encontrem impresso, né? A primeira editora que publicou o Pacto de Lausanne no Brasil foi a CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. O Convenção Mundial também publicou o Pacto de Lausanne, né? Foi um pacto firmado nesse congresso em 1974, vale muito a pena você ler, vai ter no site do Movimento de Lausanne. Bebeto. Oi. Inclusive tem para baixar em PDF, né, lá? Sim. Ótimo.
Duas figuras importantes firmaram esse pacto, né? John Stott e Billy Graham, né? E o lema, a declaração do Pacto de Lausanne, conhecida globalmente, é essa, né? Toda a igreja levando todo o evangelho para o mundo todo. Não é não são algumas igrejas. Não é apenas um aspecto ou uma dimensão do evangelho. E não é apenas uma região geográfica do mundo. Não, é tudo. Toda a igreja levando todo o evangelho para o mundo todo. Essa é a declaração do Pacto de Lausanne. É considerado um dos principais textos doutrinários do cristianismo, né? Ao lado do Credo Apostólico e da Confissão de Westminster. Então, é um documento importantíssimo, é um dos documentos teológicos mais importantes no mundo evangélico global. São 15 artigos só que definem os fundamentos desse movimento. Tá? Acho que eu tenho um vídeo aqui que quero que funcione. Connections. They bring us together. They enable us to do more than we could do on our own. What happens when you bring together the right people with the right ideas at the right time for the most significant purpose on earth? Something amazing. For 40 years, the Lausanne movement has been connecting ideas and influences for global mission. God's mission, calling us together to address the foremost challenges and opportunities facing the global church. Starting in 1974 with Billy Graham and John Stott, connecting over 2,000 leaders from more than 150 countries, first in Lausanne, Switzerland, then around the world in the decades that followed. The most globally representative gatherings in the history of the church, connecting leaders to humbly pray, plan, and partner together for breakthrough, resulting in ideas that change the course of global mission, calling the church to share the gospel in both word and deed. Focusing for the first time on unreached people groups, introducing a vision for mission in cities, considering the world's 1040 window, reaching out to diaspora communities, advancing the gospel among oral learners. There are new challenges, opportunities for the global church today. We must bring together our very best for the most important reason, making Christ known. The Lausanne movement, connecting influences and ideas for global mission. As vozes desses dois teólogos latino-americanos, René Padilha e Samuel Escobar. René Padilha faleceu nesses dias agora, 2 semanas atrás. Mas as vozes desses dois homens, René Padilha e Samuel Escobar, produziram um impacto muito significativo na vida dos participantes nesse congresso, nesse primeiro Congresso Mundial de Evangelização em Lausanne, em 74. E isso criou, a partir dessas duas vozes, ou seja, da voz latino-americana, criou uma mudança de paradigma em boa parte evangélico da época. E hoje essa difusão, né, da missão holística ou da missão integral pode ser grandemente atribuída a esse Congresso de Lausanne, em 1974. Como eu já falei, o pacto foi primeiramente editado pela CPAD aqui no Brasil, porque tinha um missionário da Assembleia de Deus participando, que era um dos integrantes da delegação brasileira em Lausanne. O pacto desperta muitas críticas, né? Ele é considerado um documento moderado demais pelos liberais,
e é considerado um documento progressista demais pelos conservadores. Então, assim, ninguém consegue agradar todo mundo, vocês devem saber disso, né? Nem Jesus de Nazaré conseguiu, nem nunca teve a intenção também, né? Ele tinha foco, ele tinha missão, ele sabia a quem ele queria agradar. Então, o documento é um documento muito interessante, eu recomendo a leitura. Depois de Lausanne, em 89, aconteceu o congresso em Manila, nas Filipinas, né? E em outubro de 2010, na Cidade do Cabo, terceiro congresso de Lausanne sobre evangelização mundial. Tive o privilégio de fazer parte da delegação brasileira, uma delegação com 90 brasileiros, e foi um privilégio extraordinário poder participar, receber o convite para participar desse congresso. É considerada a reunião mais representativa de líderes cristãos na história de 2.000 anos do movimento cristão, né? Reuniu 4.000 líderes de 198 países, nesse período aí de 17 a 24 de outubro de 2010, na África do Sul. E a partir do Lausanne III, nasceu esse outro documento, né, o Compromisso da Cidade do Cabo. Tenho aqui, foi publicado aqui para Encontro, uma editora luterana, e pela editora Ultimato. O Compromisso da Cidade do Cabo também é um documento interessante. Então, tem mais 12 minutos aqui. Depois dessa síntese histórica aí. Então, a prática da missão integral não é algo das últimas décadas. Eu acredito que a prática da missão integral é algo da época de Jesus e da igreja no primeiro século. Missão integral é um jeito de fazer missão. A partir da compreensão de qual é a missão de Deus no mundo. Então, é um jeito de fazer missão que busca alinhar o papel da igreja no mundo com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, esse movimento nasce com Jesus. Jesus, ele tem agenda própria. Jesus, ele busca continuamente alinhar aquilo que ele estava fazendo no mundo com a missão daquele que o enviou ao mundo. É muito interessante porque a gente vai olhar, por exemplo, João capítulo 5, versos 19 e 20, a gente vê Jesus falando assim: o filho não faz nada de si mesmo. O filho só faz aquilo que ele vê o pai fazendo. Jesus não tinha agenda própria. Jesus, ele submete a sua agenda à agenda de Deus. Ele não tem missão própria, missão dele. O filho não faz nada de si mesmo, o filho só faz aquilo que ele vê o pai fazendo. E aí ele tinha um relacionamento de amor e de intimidade com o pai que permitia ele discernir o que é que o pai estava fazendo no mundo. Ao discernir, ele se aproxima e participa daquilo que o pai estava fazendo. Então, o movimento da missão integral trabalha a partir dessa perspectiva e busca continuamente esse alinhamento da missão da igreja com a missão de Deus. E aí cabe a pergunta: a missão de Deus? Qual é a missão de Deus? Se a missão da igreja é servir a missão de Deus, qual é a missão de Deus? Se você entende que a missão de Deus é salvar almas e levar para o céu, a missão da igreja vai ser o quê? Salvar almas e levar para o céu, né? Agora, se você inclui na sua leitura bíblica os capítulos 1 e 2 de Gênesis, eu recomendo muito isso, porque eu tenho encontrado muita gente que parece que faltam 2 capítulos na Bíblia. Começa a Bíblia em Gênesis capítulo 3, começa com pecado. E aí você perde a noção de qual é o projeto de Deus para a sua criação. Então, eu recomendo para vocês, muito respeito, incluam os capítulos 1 e 2 de Gênesis na sua leitura bíblica. Incluam.
Porque se a gente não conseguir discernir qual é o projeto original de Deus, a gente não vai conseguir discernir o que é que Deus está fazendo. Porque, pessoal, a missão de Deus não é outra, senão resgatar o seu projeto original. Redimir o seu projeto original. A missão de Deus não é salvar almas. Eu sei que tem muita gente trabalhando para levar pessoas para o céu. Jesus não trabalhou com essa agenda, pessoal. Aí nós temos um problema, né, uma diferença de paradigma profundo, né? Porque Jesus não trabalhou para levar as pessoas para o céu, Jesus trabalhou para trazer o céu para as pessoas. É uma agenda completamente diferente. Completamente diferente. Mateus capítulo 6, verso 10. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Jesus trabalha para trazer o céu para a terra e não para levar as pessoas para o céu. Então, a espiritualidade que aliena, que desconecta a pessoa, que transforma ela num Gasparzinho gospel, né? Você vira um fantasminha que vai vivendo em cima das nuvens, tocando harpa, e a harpa ainda é espiritual, né? Não é nem material. Essa concepção, ela não tem absolutamente nada a ver nem com a cultura cristã, nem com a cultura judaica. Essa concepção, isso é platonismo. É Platão, é filosofia platônica. Que parte dessa base de que tudo que é matéria é mal, tudo que é espírito é bom. Essa dicotomia, matéria, espírito, sagrado, profano, essa dicotomia não tem sustentação nem na cultura judaica, nem na cultura cristã, nem na cabeça de Jesus. Isso é uma afronta a qualquer judeu. Se você tiver acesso a conversar com um judeu, fala sobre isso com ele, né? Então, se o pensamento é esse pensamento platônico, de que tudo que é matéria é mal, tudo que é espírito é bom, a questão da igreja, salvar a alma. Qual é o nosso papel com relação ao meio ambiente? Não, o meio ambiente é matéria. Não tem nada a ver com isso. Política. Política não é coisa de crente, né? Servir a Deus, vai para o seminário. É pastor, né? Então, todas essas dicotomias malucas desse mundo gospel, isso é uma tragédia, pessoal. Uma tragédia para a vida da igreja. Não é à toa que nós estamos como estamos, né? A partir dessa mente dicotômica que separa secular e sagrado, né, e coloca na esfera do sagrado tudo aquilo que tem a ver com Deus e na esfera do profano tudo aquilo que Deus não se mete, né? Então, você vai falar de política, de cidadania, meio ambiente, né, de direitos humanos. Não. Deus, o negócio de Deus é salvar a alma, né? Então, isso é uma tragédia, né? Então, nós partimos de Gênesis capítulo 1 e 2, e a gente olha como era a relação harmoniosa do Criador com o ser humano e com a sua criação, e o estrago que o pecado gera. Porque o que acontecia em Gênesis... Eu tô indo longe demais nisso, mas eu vou insistir aqui. O que acontecia em Gênesis capítulo 1 e 2, aquele ambiente de Gênesis 1 e 2, aquele clima de Gênesis 1 e 2, é o que qualquer judeu chama, sabe de quê? De shalom. Shalom. Aquilo é shalom, né? É a harmonia do ser humano com o seu Criador, a harmonia do ser humano consigo mesmo, a harmonia do ser humano com o seu próximo e a harmonia do ser humano com a criação, com o restante da criação. Isso é shalom. E o que é que o pecado produz? O pecado quebra o shalom. Mas aí nós já estamos falando de Gênesis capítulo 3. O pecado rompe o shalom. O pecado quebra e cria desarmonia ou cria caos na relação do ser humano com o seu Criador, na relação do ser... O homem começa a se esconder de Deus, o ser humano. Na relação do ser humano consigo mesmo, ele sente culpa. Na relação do ser humano com o seu próximo mais próximo era a sua companheira. A mulher que o Senhor me deu, né?
e na relação do ser humano com a criação. Então, em Gênesis 3, a gente vê o caos se instalando, porque o Shalom é quebrado. E qual é a missão de Deus, já revelada em Gênesis capítulo 3? É de enviar alguém que vai redimir a harmonia, que vai restaurar a harmonia, que vai restaurar o Shalom. Jesus era judeu, eu não sei se vocês sabem, Jesus não era evangélico, eu já falei isso, né? Mas assim, Jesus era judeu e ele sabe o que é Shalom. E o termo que Jesus usa em João capítulo 10, verso 10, tem tudo a ver com aquilo que o judeu entende como Shalom. Jesus fala assim, eu vim para que todos tenham vida e a tenham de maneira plena, ou a tenham em plenitude. Sabe o que é isso? Shalom. Jesus vem para restaurar o Shalom, restaurar a relação do ser humano com o Criador, consigo mesmo, com o seu próximo e com a criação. É por isso que nós falamos que a missão é integral, porque ela abarca a totalidade da vida. Mas tem gente que faz opção pela missão desnatada. Eu recomendo que vocês façam opção pela missão integral. Integral é muito melhor do que desnatado. E eu tenho 40 segundos, Abelardo, para você me interromper. Eu vou seguir aqui e a gente pode trocar ideia. Não sei se vai abrir a roda de conversa, né? Mas... Cara, fica tranquilo com o tempo. Vai lá, termina. É só sair. Já começou, mano? Vou ficar falando sozinho, né? Vai lá. Então, tá bom. Então, Jesus vem com essa proposta de fazer a vontade do Pai, de alinhar o que ele estava fazendo no mundo com o Pai. E aí ele fala para os seus discípulos e ele assume a responsabilidade de ser modelo e paradigma para os seus discípulos. Ó. 40 minutos. Levanta a plaquinha de prorrogação, tal 5. Jesus assume, em João capítulo 20, verso 21, Jesus assume a responsabilidade de se tornar modelo e paradigma para a missão da igreja, para os seus discípulos. Ele fala assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Lembram disso? Quem lê Bíblia lembra dessa passagem. Jesus está dizendo assim, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus está assumindo a responsabilidade de ser modelo, de ser paradigma. O pessoal fala assim, vamos fazer missão, não interessa como. Interessa como sim. Nós temos um modelo. Nós temos uma referência. Temos uma referência. O nosso jeito de fazer missão importa para Deus. Não importa para Deus apenas o que nós fazemos. Importa para Deus como nós fazemos. Porque a partir do Evangelho, o método também é uma mensagem. O método também é uma mensagem. Então, como nós fazemos, importa para Deus. E Jesus assume essa responsabilidade de ser modelo e referência para a igreja. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Então, nós temos que perguntar, como comunidade de Jesus, como comunidade de discípulos missionários, nós temos que perguntar e observar nos evangelhos como é que o Pai enviou Jesus. Para que o Pai enviou Jesus? Quais eram as prioridades que o Pai tinha para Jesus? O que é que o Pai ensinou o filho a amar? O que é que o Pai falou para o filho não tolerar? Eu sei que a gente fala muito em tolerância, bacana, legal, assim, mas assim, eu penso, eu tenho miopia, então pode dar desconto, né, por favor, mas eu penso que tolerância não é uma virtude. Não é uma virtude porque tem coisas que são intoleráveis, certo? Virtude é perseverança, compaixão, amor. Eu não estou dizendo para você ser intolerante. Eu só estou dizendo assim que tem coisas que são intoleráveis. A chacina que a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez na comunidade de Jacarezinho, aquilo é intolerável. Intolerável. Né? Uma operação de vingança. É intolerável. A corrupção é intolerável. A opressão dos pobres
é intolerável. A mentira é intolerável. Ou vocês acham que Jesus, quando ele entra no templo, e os caras estão fazendo uma zona, até casa de câmbio tinha. Se fosse nos dias de hoje, talvez fosse uma bênção, né? Muita gente, muita grana, a igreja gosta. Mas Jesus entra, e quando ele entra, os caras estão transformando a casa do Pai em um espaço de corrupção, de manipulação, de opressão religiosa. O que é que Jesus faz? Jesus fala, é assim mesmo? Tudo bem, um dia eles vão entender. Jesus faz um chicote, e desce o chicote, vira as mesas, e acaba com aquilo. Ele não foi nada tolerante. A tolerância de Jesus ali foi zero, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, porque tem coisas que, de fato, são intoleráveis. Qualquer estrutura geradora de morte é intolerável. Intolerável. Se nós pensamos e olhamos para a vida a partir da perspectiva de Jesus de Nazaré, tendo ele como modelo e referência, a gente não pode olhar para uma estrutura geradora de morte e dizer, é assim mesmo. Não é para ser assim mesmo. Não é para ser assim mesmo, né? Então, já falei mais ou menos isso com outras palavras, né? Que a igreja do primeiro século compreende que tudo aquilo que foi atingido pela queda torna-se alvo da missão redentora de Deus por meio de Jesus. Tem vários textos, eu não sei se vocês querem ler, eu não sei se vocês querem anotar, mas são textos muito chaves. Eu recomendo, assim, não sei se vocês anotam, mas se puderem... Eu vou mandar para o grupo, Bebeto. Tirei um print aqui. Ok. Mas, assim, são textos muito importantes, porque mostra... Por isso que eu falei no início que a missão integral é a missão de Deus sendo realizada pelo povo de Deus. Começou em Lausanne. Não começou em Lausanne. Começou com Jesus de Nazaré, né? Esses textos aí mostram a compreensão que a primeira igreja, os primeiros discípulos, as primeiras comunidades de fé tinham a respeito daquilo que Deus estava fazendo no mundo. Paulo fala, por exemplo, que por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício e do sangue derramado de Cristo na cruz, Deus está restaurando ou redimindo todas as coisas, celestiais e terrenas. Redimindo todas as coisas. Lá em Apocalipse, João vai dizer que Deus está em Cristo fazendo novas todas as coisas. A Bíblia começa com Deus criou os céus e a terra. Apocalipse 1:1. Aí você vai lá em... Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Criou Deus os céus e a terra. Apocalipse 21. E vi novos céus e nova terra. É Deus agindo na história da humanidade para redimir o projeto original. Redimir todas as coisas. Não é outro céu e outra terra. São novos céus e nova terra. É terra e céu renovados pela ação redentora de Cristo. Então, você vai ver isso em Efésios 1:10, Colossenses 1:20, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, que Deus, por meio de Cristo, está restaurando todas as coisas. Então, essa é a missão de Deus. Essa é a missão de Deus. Restaurar tudo aquilo que foi afetado pela queda por meio do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. Então, essa compreensão, ela promove uma espiritualidade engajada. Já citei aqui Mateus capítulo 6, verso 10, que todo mundo sabe, né? Um trecho da oração que Jesus ensina, ou que deveria fazer parte da oração de qualquer discípulo. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma que ela é feita no céu. Então, essa oração, ela deve mobilizar, ou deveria mobilizar, todo discípulo e discípula de Jesus, em todos os lugares e em todas as épocas.
A igreja, ela não é apenas uma comunidade do reino, ela é também um agente promotor deste reino. Ela é alcançada pela misericórdia de Deus e ela torna-se uma comunidade que distribui essa misericórdia para outros, né? Eu costumo dizer que o evangelho é bom demais para ficar só com a gente. É bom demais para ficar só com a gente. Então, a igreja não é apenas uma comunidade que foi alcançada por esse reino, não é apenas uma comunidade que foi alcançada por esse governo de Deus. Ela é também um agente do reino. Ela promove esse reino. Essa graça que nos alcançou, ela não deve gerar conforto. Ela não deve gerar conforto. Eu tenho falado bastante. Esse evangelho que acomoda as pessoas não é o evangelho de Jesus de Nazaré. Não é. É qualquer outro evangelho. Esse evangelhozinho aí, meia boca, água com açúcar, né? Que gera acomodação, que gera indiferença, que gera conformismo. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus de Nazaré. Definitivamente não é. É outra coisa. Pode até ser o evangelho dos evangélicos, mas não é o evangelho de Jesus de Nazaré. O evangelho de Jesus de Nazaré não deixa ninguém confortável. Não deixa ninguém conformado com o atual estado das coisas. O evangelho gera inconformismo, né? Então, quem alega ter recebido a Cristo precisa lembrar: quem recebe a Cristo, segundo Jesus, nasce de novo em seu reino, né? João capítulo 3, ele fala isso, sobre novo nascimento. Então, nós somos, de fato, cidadãos do reino, na medida em que a gente se submete ao governo de Deus, à vontade de Deus, esse Deus que é justo. E ao submeter a esse governo de Deus, a gente pratica a justiça dele no mundo, né? E isso torna-se uma prioridade para qualquer comunidade de discípulos, né? Buscar o reino e a sua justiça, acima de tudo e acima de todos. Então, desde sempre, o culto a Deus precisava combinar com a vida. Quando havia incoerência entre o culto a Deus e a vida diária das pessoas, Deus mandava parar o culto. Para o culto, porque eu não aguento mais. Para o culto. Eu não sei como é que Deus está olhando para a igreja brasileira, né? Mas eu não sei se ele suporta as nossas canções, né? Eu não sei. Na época do profeta Amós, ele não suportava. Não aguento mais. Eu não aguento mais as canções de vocês. Eu não aguento mais as ofertas que vocês dão, não me importa. Porque um dia vocês estão me adorando, no outro dia vocês estão oprimindo o pobre. Um dia vocês estão me adorando, no outro dia vocês estão compactuando com projetos de morte, de violência e de opressão. Parem o culto, porque eu não suporto mais o culto de vocês. É assim que Deus age. É assim que Deus pensa. E ele revela como ele pensa por meio dos profetas. Então, quando não há coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, entre o nosso culto e a nossa vida diária, Deus manda parar o culto, né? Manda parar o culto. Você vai ver isso em Amós capítulo 5, vai ver isso em Isaías capítulo 1, né? Se o culto a Javé, né, não for acompanhado por uma conduta íntegra, ele é considerado uma blasfêmia. Uma blasfêmia. Isaías capítulo 1, depois vocês dão uma olhada. Já falei isso. Então, a fé é vivida para dentro da história. O lugar de operação da fé não é o templo. O lugar de operação da fé é a vida. O Deus que nós servimos é um Deus que se manifesta na história, por meio do seu Filho. Então, o espaço para o exercício da fé
é no dia a dia, onde você está, é na universidade, é no trabalho, na rua, na vizinhança, no condomínio, onde você anda. Esse é o lugar para o exercício e para a prática da fé e do seguimento de Cristo. Então, essa responsabilidade de se engajar na promoção do reino não é para alguns, vocês sabem disso, é para todos. Cada cristão e cada igreja, eu vou acelerar aqui para a gente terminar, é chamado para participar da missão de Deus. Essa missão que tem um alcance local, um alcance regional e um alcance global. Começando onde você está, na sua Jerusalém, talvez seja na tua casa, né? Às vezes a gente fica também preocupado com questões tão grandes assim, né? Vamos promover a paz no mundo, vamos promover a justiça no mundo. Eu estou falando cada vez mais que a paz e a justiça é um produto artesanal. Você fabrica em casa, nas relações que você desenvolve com aqueles que estão mais perto de você. E é esse produto artesanal que pode extrapolar para a vida na cidade. Quem trabalha com essa ideia é o profeta Jeremias, quando o povo de Israel está sendo levado para a Babilônia. Deus manda uma carta para o povo por meio do profeta, né? E o profeta mostra essa relação que existe entre a paz na casa e a paz na cidade. Busquem a paz na cidade, porque a sua paz depende da paz na cidade. Então, essa justiça e essa paz, ela é fabricada de maneira artesanal no lugar onde nós estamos. E ela pode repercutir na rua, no bairro, na cidade, na nação. Mas começa pequeno, como todas as coisas no reino de Deus. Nada espetacular, nada extraordinário. É coisa simples. Então, a missão da igreja é servir a missão de Deus. Esse compromisso está na própria essência de ser igreja. E a igreja que não tem esse compromisso, ela nega a sua natureza, né? Ela deixa de ser a igreja de Jesus, se transforma num clube religioso, né? Ou num grupo de amigos, né? Mas não é igreja. É outra coisa. Só tem que ter coragem para assumir, né? Que nós somos um clube, é muito legal, né? Mas igreja serve a missão de Deus. É isso aí. Eu terminei. A igreja viu como ela pensa. Termino com isso aí. Então, essa compreensão da missão reconciliadora, encarnada, abrangente e integral de Deus é fundamental para que a igreja entenda que a razão da sua existência no mundo não é ser grande numericamente, rica materialmente ou poderosa politicamente, mas sim que o seu propósito é testificar do amor e da justiça revelados em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, visando a transformação da vida humana em todas as suas dimensões, tanto no âmbito pessoal como no âmbito comunitário, e a glória de Deus.